Sabe-se que uma corrente elétrica pode ser induzida em uma espira colocada próxima a um cabo de transmissão de corrente elétrica alternada, ou seja, uma corrente que varia com o tempo. Considere que uma espira retangular é colocada próxima a um fio reto e longo de duas maneiras diferentes, como representado nestas figuras. Na situação representada em 1, o fio está perpendicular ao plano da espira, e na situação representada em 2, o fio está paralelo a um dos lados da espira. Nos dois casos, há uma corrente alternada no fio. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que uma corrente elétrica induzida na espira. Vamos começar a nossa solução analisando cada uma das situações apresentadas. Na situação 1, temos que o fio está perpendicular ao plano da espira. O fio está furando o monitor, enquanto que a espira está no mesmo plano da tela. Bom, sendo o fio percorrido por uma corrente elétrica alternada, uma corrente elétrica que varia no tempo, vai haver a indução de um campo magnético ao redor desse fio. As linhas de força desse campo magnético são círculos concêntricos, tendo o fio como eixo de simetria. Aqui está representado. Reparem bem que essas linhas de força do campo magnético estão num plano paralelo ao plano da espira. Já na situação 2, o mesmo fio percorrido por uma corrente elétrica alternada vai gerar um campo magnético induzido ao seu redor. Aqui estão representadas as linhas de força do campo magnético, são círculos concêntricos, tendo o fio como seu eixo de simetria. Mas nesta situação, as linhas de força do campo magnético estão perpendiculares ao plano da espira. Para completarmos a nossa análise sobre o que ocorre na situação 1 e na situação 2, no que diz respeito à corrente elétrica induzida na espira, precisamos recordar de dois conceitos básicos do eletromagnetismo. O primeiro deles é a lei de Faraday, que diz que a força eletromotriz induzida na espira está relacionada com a variação do fluxo magnético no tempo. E o outro conceito que precisamos é justamente saber como é a definição de fluxo magnético. Fluxo magnético, φ, é igual ao produto do vetor campo magnético pela área da espira, vezes o cosseno de alfa. Alfa é o ângulo formado entre o vetor campo magnético e um vetor normal ou perpendicular ao plano da espira. Na situação 1, o que temos? O vetor campo magnético ele é tangente às linhas de força do campo magnético naquele ponto. Neste caso, na situação apresentada em 1, o vetor campo magnético encontra-se no plano da espira, de modo que, estando o vetor campo magnético no plano da espira, o ângulo que ele forma com um vetor perpendicular à área da espira é de 90 graus. E o cosseno de 90 graus vale zero, de modo que na situação 1 não há fluxo magnético, portanto, não há força eletromotriz induzida e não tem como haver uma corrente elétrica induzida. Já na situação 2, o vetor campo magnético está num plano perpendicular ao plano da espira, formando então, com o vetor perpendicular ao plano da espira, um ângulo de 0 graus ou 180 graus, de modo que ou esses vetores estão paralelos ou antiparalelos. Em qualquer uma das situações, o módulo do cosseno do ângulo entre esses dois vetores vale 1, de modo que, na situação apresentada em 2, o fluxo magnético é máximo, ocorrendo, portanto, uma força eletromotriz induzida na espira e, consequentemente, uma corrente elétrica. Resposta correta, letra B. É correto afirmar que uma corrente elétrica induzida na espira ocorre apenas na situação 2. Questão encerrada.